Olá, queridos amigos, irmãos, todos que acompanham o nosso trabalho. Hoje eu quero falar sobre razão e liberdade. Você já ouviu dizer que não se põe remendo de pano novo em roupa velha? Pois quem disse isso pela primeira vez foi o nosso Salvador, que você deve conhecer aí pelo nome de Jesus Cristo. Foi ele quem disse isso após ter sido questionado por que os seus discípulos não jejuavam. E as outras pessoas que seguiam o ensino religioso na época, eles mantinham essa prática de jejum. Então, eles questionaram a Jesus, que respondeu com este enigma, digamos assim. Bom, você vai encontrar essa história no livro da Bíblia chamado Mateus, a partir do capítulo 9. E logo no início do texto, eu percebo algumas coisas interessantes e que quero compartilhar com você. A primeira coisa é que havia ali pelo menos três grupos diferentes: os discípulos de João, os discípulos dos fariseus e os discípulos de Jesus, os seguidores do Salvador. E tanto os discípulos de João como os dos fariseus, eles praticavam o jejum. Mas os discípulos de Jesus não mantinham esse hábito. E isso para os que seguiam a João e os que seguiam os fariseus, isso não era aceitável, porque eles imaginavam como alguém pode falar de Deus, falar que segue o Criador, ensinar sobre Deus, falar que está com Ele e não ensinar as coisas da religião. Como isso é possível? Então eles não entendiam, eles não compreendiam como podia ser alguém estar com Deus, ter comunhão com o Pai, com o Criador, e não guardar as regras da religião, não seguir os conceitos e preceitos religiosos que eles seguiam. Mas esse foi o primeiro erro que eles cometeram. Foi imaginar que Deus e religião eram a mesma coisa. Eles confundiram Deus e religião. E esse foi o erro que eles cometeram. E não é diferente nos nossos dias. Nosso conceito de Deus está associado profundamente com o nosso conceito sobre religião. Por exemplo, experimente dizer a alguém que você é cristão. Então, ele em seguida, ele vai perguntar a você: e de que denominação você é? A qual denominação você pertence? Diga a eles que você crê no Criador, que você crê no Salvador. Então ele vai te perguntar em seguida: você é católico ou você é evangélico? Porque o sistema religioso criou em nós este conceito de que Deus e as práticas religiosas, ou seja, Deus e religião, são a mesma coisa. Por isso que quando os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, eles olham que do outro lado havia um grupo de pessoas que falavam de Deus, que se expressavam diante de Deus, que se alegravam diante de Deus, mas que não guardavam os regulamentos que eles estavam acostumados a seguir, então eles se sentem ofendidos. Aquilo para eles é um golpe mortal, eles não podem entender que aquele povo possa viver sem guardar os regulamentos, sem guardar as normas. Porque é exatamente isso o que o sistema religioso cria, uma raiz tão profunda nas pessoas que, depois de um determinado tempo envolvido com as práticas religiosas, a gente não consegue olhar o mundo sem a visão religiosa, sem o prisma da religião. Então a religião passa a determinar tudo que devemos crer, tudo que devemos pensar, e até mesmo a nossa forma de vestir, a nossa forma de ser. Porque essa é a função da religião. É nos moldar o comportamento e a mentalidade. E é isso que estava acontecendo com os discípulos de João. Apesar deles terem se libertado, né, dos ensinos dos fariseus, eles já não pertenciam àquele grupo, eles também não conseguiram encontrar algo totalmente novo, ficou, digamos, no meio do caminho, porque eles não conseguiram se libertar totalmente, porque eles guardavam ainda as práticas antigas da lei de Moisés, algumas delas pelo menos, porque a religião ela cria raízes tão profundas que
nos envolve a nossa mente de uma tal forma que rouba a nossa liberdade. Ela atua na nossa racionalidade e nos faz enxergar a própria vida a partir do ponto de vista da própria religião. Então, toda vez que nós lermos a Bíblia, toda vez que nós pensarmos em cultuar ou em adorar a Deus, nós vamos ter sempre uma regra religiosa que nos ensinaram para poder entender a Escritura ou para poder prestar um culto, uma adoração a Deus. Porque é assim que a religião funciona. É assim que o sistema religioso nos condicionou. E é exatamente isso que as pessoas não conseguem entender. Que a religião ou as práticas religiosas, elas não nos aproximam de Deus. E elas não nos ensinam sobre Deus. Por exemplo, se você, digamos que você procura Deus e você deseja um contato com Deus e você procura isso na Igreja Católica, na religião cristã católica. E ali você vai receber a seguinte instrução do padre. Você vai receber os sacramentos, você vai aprender a liturgia, quais são as tradições da igreja, e depois de um tempo, você então vai perceber que não encontrou Deus, que não conheceu Deus da forma que você queria. Tudo que você conheceu foi a própria igreja como instituição, a sua tradição, a sua liturgia, os seus rituais, mas Deus você não conheceu. Porque as práticas religiosas, elas não te aproximam do Criador. Mas então, você sai dessa denominação e procura Deus então dentro da denominação protestante, chamada evangélica. E ali, ao conversar com o pastor e dizer que você quer encontrar Deus, que você deseja conhecer o Criador, você vai ser então apresentado como membro da igreja e vai aprender todas as regras e regulamentos internos da congregação, que é manter o cabelo e a barba aparado, usar sempre roupas que cobrem todo o corpo, participar da ceia uma vez por mês e ser fiel nos dízimos e ofertas. E daí você poderá então ser consagrado ao diaconato, em seguida ao presbitério, e daí se tornar um pastor, evangelista ou um missionário. Então, depois de um tempo, você vai entender que você vai acreditar que a única forma de você encontrar Deus, de você ter contato com Deus, é através das práticas e rituais da religião. E era exatamente neste conceito que os discípulos de João estavam presos. Porque observe que os fariseus, eles guardavam o jejum, a prática do jejum, porque eles seguiam os ensinamentos da lei de Moisés. Né? E já os discípulos de João, eles tinham se divorciado, digamos assim, dos ensinos dos fariseus. E eles procuravam uma outra coisa, encontrar Deus de uma outra forma. Mas ficaram no meio do caminho, porque eles saíram do velho ensino dos fariseus, mas ficaram no meio do caminho, porque ainda tentavam guardar algumas coisas do passado da lei de Moisés. E por isso, eles ainda estavam presos às mesmas raízes religiosas que os fariseus. E por isso, quando eles olharam que os discípulos de Jesus estavam livres dessas coisas, eles se revoltaram, eles não aceitaram, porque a liberdade incomoda a religião. Porque essa é uma das funções principais da religião, acabar com o senso de individualidade, com a liberdade das pessoas, porque a religião, ela tenta criar uma espécie de senso coletivo, de senso comum, onde as pessoas devem pensar, agir, se comportar, se vestir da mesma forma. E justifica isso através de palavras como unidade, senso de conjunto, equipe, mas na verdade tudo não passa de um disfarce para suas verdadeiras intenções, que é criar uma massa coletiva, porque assim é mais fácil conduzi-las, é mais fácil explorá-las. É criar nas pessoas um sentimento de rebanho, de coletivo, aonde o pensamento individual não exista. E por isso, quando
os fariseus e quando os discípulos de João veem que Jesus permite os seus discípulos seguir de maneira livre, eles não entendem o significado disso. Porque chega um determinado momento que todo aquilo que a gente faz, nossa forma de ver a vida, ela depende do sistema religioso. Ela depende de uma visão religiosa para existir. Mas o sistema religioso, ele persegue a liberdade. Ele é contra a liberdade. E por isso, nós vemos. Que todas as pessoas que são religiosas, extremamente religiosas, elas têm dificuldade de aceitar ou compreender aquilo que é diferente do que elas pensam. Porque o sistema religioso faz exatamente isso. Ele promove uma lavagem cerebral, onde você não pode entender nem aceitar qualquer pessoa que seja diferente de você. E por isso mesmo é que a própria religião ela está dividida em inúmeras facções. Uma chamada batista, outra chamada assembleia, outra chamada católica, outra católica renovada, porque essas facções, embora possuam a mesma raiz, a raiz firmada nos mesmos conceitos e padrões das religiões antigas, ainda assim, elas aparentam exatamente isso. Elas fazem as pessoas pensar que precisam estar dentro de um corpo ministerial ali parecida com ela. Então, as que se identificam com a Batista vão para a Batista. As que se identificam com a Assembleia ou com a Católica, cada um vai para a sua respectiva denominação. Porque é esse o conceito da religião, de que você deve estar associado a um grupo parecido com você. Então nós vemos, de um lado, o grupo que se dizia seguir os ensinos de João e o outro grupo que seguiam os ensinos da lei de Moisés. Mas no fundo, todos eles guardavam dentro do coração os mesmos preconceitos. Porque a religião, ela não aceita a liberdade individual. Ela não aceita que você seja uma pessoa racional, uma pessoa que pense antes de agir. Porque se isso acontecer, será mais difícil a própria religião conduzir você e definir os objetivos dela, que é explorar você. Porque antes de fazer uma contribuição, por exemplo, você vai pensar na razão daquilo. E só se concordar com os termos e com os objetivos é que você, de livre e espontânea vontade, vai fazer aquela contribuição. E isso significa perda financeira para o próprio sistema religioso. Então é mais fácil condicionar as pessoas e separá-las em grupos. Você é do grupo do João, você é do grupo dos fariseus. E esses são do grupo de Paulo, do grupo de não sei mais quem, porque é assim que a religião faz. Ela faz você acreditar que você precisa ter um grupo que seja parecido com você. Mas, na verdade, as práticas de todos esses grupos, elas se fundamentam na mesma ideologia, no mesmo sentimento de prisão, no mesmo sentimento de falta de liberdade. E então, a liberdade que os discípulos de Jesus tinham, isso pareceu ofensivo ao sistema religioso. E, consequentemente, as pessoas que seguiam o sistema religioso se sentiram ofendidas. E, por isso, eles foram questionar Jesus. E a religião, se pararmos para pensar, ela cria raízes tão fortes, que mesmo depois, até os mesmos discípulos de Jesus, os próprios discípulos do Salvador, eles caíram exatamente nesse erro de grupo, nesse erro de falta de liberdade, de aprisionamento mental, porque certa vez chegaram para o Salvador e disseram: Senhor, tinha uma pessoa que estava expulsando demônios e pregando no seu nome, só que não segue conosco. Então nós o repreendemos e dissemos a ele para não fazer mais isso. Aí foi quando Jesus pronunciou aquelas famosas palavras, né? Que deixai-o fazer como ele deseja, porque quem não é por nós é contra nós, e conosco não ajunta, espalha. Então,
Isso foi o que os discípulos disseram, porque a religião havia também criado nos próprios discípulos do Salvador, embora eles estivessem libertos da maior parte dos aprisionamentos psicológicos da religião, ainda mantinha algumas raízes, porque a religião, ela cria algo muito profundo, ela mexe demais com o psicológico das pessoas. Então, as pessoas não conseguem se libertar delas tão facilmente. Tanto é que os discípulos de João, mesmo tendo se separado dos conceitos, dos ensinos dos fariseus, eles não conseguiram chegar adiante. Entendeu? Eles não conseguiram ultrapassar todas as barreiras e pararam no meio do caminho. E ficaram tentando seguir um pouco do que João ensinava e outro pouco do que os fariseus ensinavam. Porque é difícil você se divorciar totalmente da religião, porque a religião convenceu você de que Deus e religião são uma coisa só. E se você se divorciar, se você abandonar as práticas religiosas, automaticamente você está abandonando Deus. Mas o que esse texto nos ensina é de que o Senhor, o Salvador, ele estava ensinando pela primeira vez às pessoas o que é realmente viver com o Pai, o que é realmente viver com Deus, sem os aprisionamentos religiosos e, por isso, sem guardar as práticas religiosas. Então, aqui, eu começamos a entender, digamos assim, algumas coisas muito interessantes. E a segunda dela eu posso dizer assim: não existe meia liberdade. Ou seja, não se pode estar meio livre. Ou você está inteiramente livre ou inteiramente preso. Bom, e eu baseio isso de que não existe meia verdade nas próprias palavras do Salvador, de que ele dizendo ali às pessoas, aos religiosos que estavam questionando pela prática do jejum, ele diz que não se pode colocar algo novo no velho, não se pode remendar o velho usando um tecido novo e vice-versa. O velho, ou o velho com o velho, ou o que é novo com o novo, porque pode ocorrer o seguinte, de que o velho colocado no novo contamina o novo. E o novo colocando no velho, o que ocorre? O rasgo fica maior, foi essa palavra que ele disse, ou seja, o prejuízo, a confusão é ainda maior. E isso, nessas palavras, a gente precisa entender que não existe meia liberdade. Ou a liberdade ela é total, ou a falta de liberdade é total. Não dá para andar no meio do caminho. E foi isso o que os discípulos, alguns dos discípulos de João não entenderam. Porque observe que quando o Salvador, ele foi ao Jordão ser batizado por João, o João disse aos discípulos, às pessoas que seguiam ele, disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o Cordeiro, é este aí. E aqueles que estavam realmente, verdadeiramente procurando a verdade, a própria Escritura diz isso, que naquele momento, após o batismo do Salvador, muitos deixaram de seguir Jesus e passaram a seguir o Salvador, porque eles estavam procurando a verdade, e a verdade era o Salvador. Então não fazia sentido permanecer seguindo a João Batista, até porque pouco tempo depois o próprio João Batista foi preso e morto, e os discípulos que não seguiram o Salvador, que se mantiveram seguindo João, ficaram perdidos. Então eles passaram a absorver conceitos antigos da tradição da lei de Moisés, que os fariseus já guardavam. E foram tentando fazer, digamos assim, uma salada do que João ensinou e do que os fariseus ensinavam. Então, quando o Salvador diz que não se mistura o velho com o novo, porque um contamina o outro, era exatamente disso que ele estava falando. De que não dá para ficar no meio do caminho, ou você é totalmente com Deus ou totalmente sem Deus. Porque se você possui uma liberdade condicional, ela é condicional. Você passa o dia solto, mas à noite você passa preso. E você não pode ter o seu coração dividido, você não pode servir a dois senhores, ou você está inteiramente com Deus, ou inteiramente sem Deus. E é este
O segundo conceito que eu quero que você entenda, de que não há meia verdade, porque nem há meia liberdade, porque a liberdade é um termo absoluto e a experiência da liberdade também deve ser. E é exatamente isso o que o Salvador ensinou aos discípulos, viver com liberdade, e é isso que o sistema religioso ataca. É isso, o que os líderes religiosos são contra, a liberdade individual, porque a liberdade te dá consciência, a liberdade atua na sua racionalidade, faz você pensar nas coisas, faz você refletir, e isto, para o sistema religioso, é um prejuízo muito grande, porque digamos que o seu líder, ele chegue diante de você e diga que você tem que fazer uma contribuição muito alta, um sacrifício de fé, né? E se você quer obter algo diante do Criador, você deve vender o seu carro e doar o dinheiro para a igreja, alguma coisa nesse sentido. Então, se você, sendo livre, tendo uma consciência liberta, você vai refletir sobre a razão disso. E você vai pedir a este líder que está te pedindo esse sacrifício de fé, que ele te mostre dentro das Escrituras que Deus está requerendo isso. E é exatamente aí que o sistema começa a perder a força de controle sobre você, porque você não age mais debaixo das práticas religiosas, você age com a liberdade que o Criador te dá, sem os aprisionamentos da religião. Porque, veja só, os discípulos de João, se eles quisessem realmente entender o que estava acontecendo, apenas eles quisessem entender a verdade, compreender a verdade, eles não iriam até Jesus para questionar o comportamento dos seus discípulos, eles iriam aos seus próprios líderes. Os fariseus iam procurar os seus próprios líderes e os discípulos de João iam procurar aquele que estava à frente daquele grupo. Ia ali, ia sentar com eles e questionar. Ia mostrar a Bíblia, digamos assim, ia falar assim, aonde você se baseia, meu líder, para me ensinar sobre isso, sobre essa prática, para me ensinar sobre essa liturgia, esses sacramentos que você me fala para guardar. Aonde está na Escritura que eu preciso guardar isso? E assim, ele tentar discutir profundamente para entender aquilo que eles estavam seguindo. Mas ao contrário disso, eles estavam fechados para qualquer crescimento, para qualquer, digamos assim, pensamento de crescer, de encontrar a verdade, porque eles não questionaram seus próprios líderes. Eles receberam um ensino que era para praticar aquilo e praticavam. Então eles foram criticar a Jesus e o comportamento dos discípulos de Jesus. Ou seja, eles queriam que Jesus acabasse com aquilo e passasse a ensinar as mesmas coisas, as mesmas práticas que eles. E quando, na verdade, o Salvador queria que todos seguissem em liberdade. E por isso ele mesmo compara que a adoração que o Pai requer é uma adoração em espírito e em liberdade. Porque você, por exemplo, conseguiria aprisionar o espírito de alguém? Você aprisiona até o corpo. Você fere o corpo, você prende o corpo, amarra, mas o espírito é livre, é permanentemente livre. Então é esse o ensino do Salvador, é de que o Pai preserva a liberdade. E é isso o que o sistema não quer que você entenda. Bom, mas eu vejo uma terceira e última ideia aqui muito interessante também para analisarmos, é de que os discípulos de João Batista, eles só se comportaram dessa maneira por causa de uma regra básica que eles esqueceram de seguir. Eles esqueceram de tirar a roupa velha. Exato, isso me esqueceram de tirar a roupa velha, porque, veja só, o que mais o Salvador ensinou quando esteve aqui nessa terra, a forma como ele ensinou era sempre comparando o reino de Deus, esse reino de liberdade, de adoração em espírito ao Pai, a bodas. A bodas do Cordeiro, a festa, uma festa onde ele ia ter muitos convidados, onde ele mandou o mordomo ir atrás dos convidados, até que na parábola os convidados, cada um apresentou desculpas, e ele mandou que os empregados fossem até os becos e favelas e pegassem os pobres, aleijados. Bom, era sempre uma festa, ele sempre comparou o reino de Deus, que é o reino da verdade, com uma festa. Agora me fale você, como você vai numa festa? Como você se prepara? Não é com uma roupa nova?
Exatamente isso. O Salvador, o que o Salvador ensinava, a forma como ele ensinava sobre o Criador era uma coisa nova. Era como uma festa aonde você estava convidado a ir, aonde você estava convidado a fazer parte. E você não poderia ir a essa festa com uma roupa velha. Você teria que ter uma roupa nova. E por isso, os seguidores de João e os fariseus não entendiam, porque eles viviam vestidos com essa roupa velha, que eram a tradição ensinada pela lei de Moisés, que eram os ensinos da lei de Moisés. Essa era a roupa velha que o Senhor falava nesse momento. E então, por que ele não citou no outro contraponto sobre roupa nova? Ele até citou sobre novo, mas ele falou um pedaço de tecido. Por que ele então não falou um tecido completo? Porque um pedaço é apenas uma parte, não é isso? Então, a roupa velha é uma roupa inteira, ele citou. Mas por que ele não falou a roupa nova? Apenas um pedaço de pano novo. Porque até então, quem o Salvador tinha conhecendo a verdade? Ele tinha os seus discípulos, ele tinha as pessoas que seguiam ele, mas não eram os únicos que ele queria seguindo ele. Então, quando o Salvador, cita apenas o pedaço de roupa nova, é um pedaço porque falta uma parte. O pedaço é uma parte de alguma coisa e a outra parte? A outra parte é você, meu irmão. É por isso que ele, falando dos seus discípulos e das pessoas que o seguiam, ele compara ao pedaço de pano que não se podia misturar com a roupa velha, que era as tradições antigas da lei de Moisés. É apenas um pedaço, porque a outra parte é você que faltava. E se está faltando, se você ainda está se vestindo com a roupa velha, está na hora de você colocar algo novo e fazer parte desse pedaço de pano novo, daquele grupo que já segue a verdade sem os aprisionamentos religiosos. Era um pedaço de pano, de pano novo, porque a outra parte, o outro pedaço que vai completar o tecido todo é você. É você que está faltando, você que está me ouvindo. Se você ainda está debaixo de regulamentos, de normas, se você ainda mantém a religião dentro de você, tire essa roupa velha e venha fazer parte do novo tecido que o Senhor está costurando, o tecido da verdade, e que está sendo apresentado para você neste momento. Então, eu agradeço pela atenção e espero fazer parte aí, que façamos parte dessa verdade que o Salvador está nos mostrando. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima, se assim o Criador desejar.